ouvindo a melodia que sempre acalenta nossos corações, tranquiliza as naturais injunções da vida, porquanto cada um dos filhos de Deus é diferente um do outro, trazendo consigo cargas de um passado remoto, e em cada combate demonstra a necessidade que tem de aprendizado e de alcançar a tranquilidade e a paz que esta casa oferece a todos aqueles que se aconchegam e se abrigam sobre essa árvore frondosa que o Sr. José Rampaz, nosso patrono, plantou, para, abrigando com amor, fazer com que todos nós possamos efetivamente sermos mestres, ajudando, auxiliando e compreendendo as dificuldades que cada um traz em sua alma. Por isso, queridos amigos, no momento da abertura dos nossos trabalhos, quando os mentores da casa estão atentos às nossas realidades, nós aproveitamos para dar as boas-vindas a cada um deles em particular, aos que foram convidados para esta Santa Ceia e para o momento que, em nome de Jesus, nós pedimos as bênçãos, sejam pelos trabalhos da tarde, sejam para os nossos familiares, estejam eles aonde estiverem nesse momento. E guardando também a fé e o respeito às leis divinas, que o seu momento oportuniza. É desse modo que, com o nosso abraço querido, a nossa estima e consideração a todos dos dois lados da vida, nós iniciamos o trabalho sobre a injunção da prece que Jesus nos ensinou, para que o nosso ambiente continue super agradável, auxiliando e esclarecendo na luz dos Espíritos as lições de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal. Porque vosso é o poder, o reino e agora para sempre. Dona Fátima é a nossa secretária lá, ela parece um pouco assim. Já também, uma certa idade, também está no nosso ramo, né? Mas a senhora, por favor, começa escolhendo o Evangelho pelas mãos abençoadas dos Espíritos, porque a gente fala que faz meio ao acaso, né? Não tem. Ô, dona Célia, na nossa doutrina não tem nada de acaso, né? Não. O acaso é uma metáfora só para dizer que a gente justifica certos acontecimentos, aí foi por acaso, tudo balela. As coisas acontecem por uma causa, por menor que seja, e às vezes é curioso que a gente nem percebe por que aconteceu. Nem se toca. Mas, pois não, vamos lá. Às vezes a gente quer ir para um caminho assim, mas... E não adianta, eles dão voltas e falam, peraí, o assunto é esse aqui. Não adianta desviar, né? Você pode fazer o tema que você quiser. A lição que tem que chegar. E a senhora sabe, assim, antes de a senhora escolher, eu tenho essa sensação comigo que as pessoas que estão aqui dos encarnados, que normalmente vêm assistir às vezes a nossa palestra, ou meia dúzia que vem na quinta-feira, mas os do lado de lá, eles sabem, eles já passaram uma peneira e vendo o que eles precisam, ou quando não a nós mesmos, que a gente vai falando, depois se dá conta. Isso aqui aconteceu comigo. Não é? Então é isso, eles que nos intuem colocar às vezes certos aspectos, certos pontos,
Porque chega no coraçãozinho de cada um, é isso que importa, né? E eu estou dizendo isso até porque o Evangelho, ultimamente, em casa, eu tenho feito eu, comigo mesmo e com meus amigos. Meu irmão, né? Irmão de fé. Mas não tem importância, eu faço com alegria, eu acho que mais de 40 anos. Tive várias passagens, um filho que já cresceu, que está morando em advogado, formei ele também, está morando em Sumaré. Então teve muitas passagens de pessoas que compareceram, fizeram o Evangelho, outras que foram, mas eu estou ali firme. Eu estou firme, eu sou muito pecador, toda quinta-feira eu estou ali. E quando saio, às vezes, como hoje era para acontecer, de eu ir para o Guarujá, né? Depois as circunstâncias não permitiram. Mas eu deixo a minha filha, que eu confio, a Dani, falo, Dani, por favor, faça o Evangelho. Ela pode deixar, inclusive no escritório. A dona Fátima faz com ela e quem quiser. Sabe que o negócio, a gente fala, da religião nossa, né? Do atavismo nosso, da católica, é sagrado. Tem que fazer. Desculpa. É tão simples. É tão simples, E é tão agradável. Não dá para fazer nada. Eu abro o Evangelho, leio em voz alta, cumprimento a eles, sinto eles chegarem. Não sei identificar, muitas vezes não tem essa facilidade de identificar, né? A Carlinha tem essa mediunidade, ela olha as pessoas, vê. Um dia ela falou para mim, eu falei para ela, ela começou a falar de uma pessoa assim, ruim. Eu falei, filha, como é que você acha que... O que você identifica na pessoa que é ruim? Você acha que é mal? Eu falei, a expressão, pai, a roupa, o jeito. E é verdade, né, Ayrton? Porque o que acontece é o seguinte, a gente aqui na matéria, quando encontra uma determinada pessoa, ou a pessoa é simpática ou antipática para nós. Ou ela traz uma energia positiva ou traz negativa. Aqui na casa, às vezes, quando a minha pessoa está vindo lá, eu já sinto quem que é. Então é isso. Eu achei que ela falou, embora sem muito estudo, porque a teimosia dos jovens é impressionante, né? O pai, eu quero ler Nos Domínios da Mediunidade. Está aqui. Leu? Mas deixa. Mecanismo? Não, mas leia, estuda. Mas ele é física pura, né? Não é? Magnetismo, né? Enfim. A gente está estudando de segunda-feira. É mecanismo Estuda da mediunidade. praticamente uma folhinha por dia. E ali, e depois tem que repassar, sabe? Mas, de qualquer forma, eu achei isso faz muito tempo, muitos anos. E eu achei interessante a definição assim que ela deu, a retórica que ela fez. Eu falei, por que ela foi pedir justo esse? Ele é um livro difícil, né? Eu acho que ela foi até intuída. A senhora sabe como é, né? Como nós estamos falando que não é por acaso, é por uma causa. Então tá bom. Vamos lá, dona Célia. A senhora escolheu o que mesmo? É página 122, a vingança, do capítulo 7. Eita danada. 122. Vingança. Pois não, pode começar, por favor. Oi, tu não tem aí um marcador de livro? Eu ponho o marcador, o pessoal tira. Que coisa. Por favor. Capítulo 12, a vingança. Pode começar. Vamos, a senhora faz uma parada em um ponto, o Ayrton pega dali, faz uma parada em outro ponto, nos pontos finais, né? E vamos tocando. A vingança. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração
de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição de Cristo: perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. Pode continuar. A vingança é uma inspiração, tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo, quando a visão desse vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas e lhe derrama, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca, então, em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta, de rosto descoberto. Por trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa, fora da caridade não a salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa, no futuro, ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Oi, querido. Boa tarde. Tudo bem? Foi bem a semana, tudo em ordem? Graças a Deus. Que bom que você chegou, sempre bom ver os amigos, né? Os confrades, os inimigos também, né? Eu costumo fazer às vezes uma brincadeira, só para descontrair, não é? Porque o nosso evangelho, como você sabe, é um evangelho alegre, o Cristo sempre foi alegre, apesar de todas as picuinhas que ele teve, os perrengues que ele teve que enfrentar, não é? Mas não passa nem por um terço. Não, imagina. Mas eu dizia para você, então eu às vezes encontro os amigos, e eu tomei como norma falar, que bom te ver. Como vai? Eu falo, agora vai melhor porque você chegou e tal. Com essa brincadeira, me perguntaram uma vez, por que você fala assim? Eu falei, isso aí eu falo assim, porque é mesmo uma alegria te ver, o prazer de te reencontrar. Enfim, é evangélico a minha prosa. Mas como assim evangélico? Eu falei, olha, o evangelho manda você amar os inimigos. Como você é meu amigo, eu faço uma festa de arromba, então. Se eu tenho que amar os inimigos, com muito mais razão, com muito mais motivo, muita mais causa, a gente abraça os amigos, ou melhor, não precisa um abraço físico, porque você chegou, aquela euforia.
Mas a alegria interna de saber, olha, chegou fulano. Tanto que quando às vezes as pessoas não vêm, começam a não vir muito, você fala, nossa, o que será que aconteceu? Ele é meu amigo. Não é verdade? Um pouco mais, eu chego. É que eu trabalho na rua, às vezes, no momento que eu estou. Eu sei. Meu amigo, vai logo, eu estou com pressa, não. Eu sei disso. Mas então, nós estamos falando hoje justamente sobre a vingança. E quem começa aqui é o nosso querido amigo Ailton. Os professores aqui, eu estou no meio de dois professores aqui. Eu tenho que, quando eu leio, eu tenho que ler, aprender a ler de novo, porque advogado faz tudo correndo. Mas eu sou muito leitor. Eles fazem direitinho, rapaz, a pausa, a gravação, as vírgulas, falando, meu Deus do céu. Eu estou lendo aqui. Daqui a pouco eu pulei 2 linhas. Onde que eu estou? É verdade, dá uma pausa na minha cabeça. Eu agora pedi para o Ayrton, falei, Ayrton, dá um marcador aí que eu preciso acompanhar linha por linha, senão eu vou lá para baixo, você já pensou? De vez em quando a gente se enrosca mesmo. Bom, gente, na alegria que nós estamos, assim, efusivos, Ayrton, por favor, fala aí dessa vingança, porque é um tema recorrente. Até hoje as pessoas ainda me é malandra, esconde aquela mágoa e no momento oportuno destila tudo. É isso, Ayrton? É por aí, né? Diz aqui o texto do Jules Olivier. Jules Olivier. Ele fala sobre vingança e fala que é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar no meio dos homens. Ainda, podemos dizer que esse é um sentimento, né? Um vestígio, um costume muito antigo, mas que ainda está no meio de nós e muitas vezes, dependendo das pessoas, está ainda bem vivo, né? Existem outras pessoas, claro, nós vamos encontrar pessoas de todos os tipos, todos os matizes, mas existem pessoas que são mais indulgentes, que não levam as coisas tão a sério, que procuram perdoar. Claro, isso é uma maneira de encarar as coisas até para o bem-estar da própria pessoa. A gente sabe, quanto mais nós levamos tudo a ferro e fogo, mais nós ficamos aquecidos e mais nós acabamos nos machucando. Não tem uma outra explicação que no nosso próprio martírio, vamos dizer, quando ficamos acumulando sensações ruins, mágoas, e isso tudo pode levar esse somatório acaba podendo virar um ódio, e daí para você tentar ou intentar alguma coisa contra aquele que te fez algo, que você acha que te fez algo, partir para uma vingança, alguma coisa, não é assim um passo tão longo, né? Não é um passo tão grande. Então, a revanche, né, Ayrton? A gente quer dar revanche? É da revanche. Peço licença, só fazer um parentezinho. Se você tiver oportunidade, ou vocês também, vale a pena. Tem um filme do Mel Gibson, chama A Revanche. A senhora já assistiu? É um filme extraordinário. Ele era mocinho ainda. Mas é isso que acontece, né? É o que você está falando. O cara guarda, agora eu guardei, agora você vai ver. Ele lembra. Joana de Anjos fala que isso aí é guardar o ácido, que ele vai te corroendo aos poucos, te corroendo. Vamos aí. E acaba chegando numa situação que acaba ferindo, né? E quando acaba ferindo e começa a sentir mais dor do que originalmente tinha, claro que isso você pode desencadear todo um processo destrutivo e mais do que um processo destrutivo, autodestrutivo. Porque a gente sabe que é lei da causa e efeito, não tem onde fugir disso, né? Quer dizer, esse sentido de vingança, claro que desde os tempos primitivos, e aí era até colocado em lei, a famosa lei, né, de você mata o meu filho, eu vou, mato o seu, tá tudo certo. Em nome da honra, né? Em nome da honra. Que honra é essa, né? A lei de Talião. Isso a dona Célia lembrou, é lá atrás, é dos hititas, é antes dos hititas, né? História mundial, antes do hitita que tinha essa lei do talião, dente por dente, olho por isso que a gente pensa no Cristo, né? Ele veio para modificar isso, não veio para derrubar a lei, não veio modificar, fazer uns acertos.
E até, vamos dizer, né, essa lei foi bem utilizada também já no tempo de Moisés. Também. Porque era uma maneira, aquele povo que era extremamente cabeçudo para a época, Rebelde. em termos de relacionamento, muito sofrido. Imagina quanto ficaram? 500 anos? 500 anos. Cativeiro. Nossa, lá até Egito. No Egito, Imagina Naquela um época, escravo. as pessoas viviam muito tempo, né? Tipo, Moisés viveu até 500 anos de idade. Não, mas não é isso não. A contagem era feita diferente. É diferente? É diferente, não é isso não. O que então, veja, ele até pela cabeçudez do povo, era um povo muito difícil assim em termos de relacionamento, né? Ele teve que colocar leis mais duras exatamente por isso. Quer dizer, lá se matava com muita facilidade para a época, qualquer coisa era motivo, né? Como se diz. Até essa colocação disso, então vamos fazer o seguinte: se você fizer isso, vai ser feita a mesma coisa com você para estabelecer a justiça. Então era uma maneira até de se refrear, porque se não tivesse uma maneira de combater o errado, isso é verdade. né? Se fazia mais livremente. Ele então, fala antes certo. de fazer, não pensar, mas se eu tentar contra a vida de um e acontecer isso, quebra uma perna, aleja ou mata, alguém da minha família também vai sofrer a mesma O coisa. Ayrton coloca muito bem, porque o Moisés, aqui informalmente falando, para um povo rebelde, ele adotou leis civis, leis fortes, não é? Ao par das leis divinas. Então ele tinha que mandar proibir, porque senão a turma, não é? Eles não falaram que Moisés autorizava a separação, deu uma carta para separar. Foi tudo devagar. Ele falou, não foi desde o princípio assim, né? Se você matar alguém, por exemplo, eles nem ligavam que matava naquela época. Igual o tempo das cruzadas. Se era romano e um belga, por exemplo, lá se matasse um. E tudo isso que depois que apareceu o cristianismo, né, e a cruzada, essas coisas, tudo depois, se fazia em nome de Deus, né? Em nome de Deus, né? É verdade. Dizia, não, vamos lá recuperar o Santo Grau. Que Santo Grau? Era Santo Dinheiro que eles queriam. Não, é verdade. Era Santa Riqueza. Esses filmes são Cidade Santa, pouco se importava que tinha pedra. Com um jaleco com uma cruz, né? E vamos para a guerra. Os papas eram terríveis naquela época. Os papas mandavam queimar gente. E foram esses grandes, vamos dizer, tragédias humanas, né? Eu leio bastante também nessa parte. Eu sou meio ruim de leitura, mas sozinho lá. Não, é para a gente Aí, crescer, né? descobriram um convento lá. Hoje é uma escola, mas era um convento em 1665, parece. Acharam 125 corpos enterrados. Todos Era um índios, né? convento, Índios eles, jovens. quando aquelas freiras às vezes estavam grávidas, eles Enterravam tudo ali. Enterravam. É, Você vê, Era isso. não era fácil. ficava grávida dos padres, viu? É. Aqui entre nós. Então, a humanidade sempre foi, digamos assim, né, muito selvagem, pelo seu próprio desenvolvimento. Aquilo que você fala, né, do atavismo, lembrar os tempos antigos, os tempos idos, antes até de que viesse esse pensamento que permite que a gente raciocine. Quer dizer, conforme o tempo vai mais passando, a gente tem condição de raciocinar um pouco melhor e desenvolvendo novos conceitos dentro da sociedade, de preservação, de tentar fazer com que a maneira de se viver melhore, né? Mas nos tempos iniciais era muito difícil. Então, esses princípios primitivos, até hoje nós não nos livramos totalmente. Porque se nós sofremos grandes contrariedades, vamos dizer assim, a pessoa tem um pavio mais curto do que uma outra, e leva tudo muito a sério, e se ofende por qualquer coisa, tem aquele sentido moral, né? Isso, em determinadas situações, ela pode evocar aqueles instintos mais antigos e primitivos que ainda está dentro da gente, guardadinha, como se diz, e fazer coisas que não deve, como acontece muito frequentemente. Feminicídio que acontece aí, o que é? É ódio, vingança, né? Então, nós precisamos ir cada vez mais, a gente sempre fala que aquilo que a gente não usa dentro da nossa educação, daquilo que nós conhecemos, e que não é tão usado, mas que é do nosso conhecimento, o nosso próprio cérebro, nossa própria mente vai guardando dentro de caixinhas e armazenando dentro do nosso eu, está lá dentro. Uma hora que
aquilo que está lá guardado explica ou justifica determinados atos que possamos ter, ele vai lá e busca e utiliza, né? Então, todo esse passado, essa história espiritual antiga de tragédias, de brigas, de coisas primitivas, está dentro de cada um de nós, está devidamente guardado. Muitos de nós conseguiram, através da sua própria evolução, sua iluminação, né, os seus princípios evangélicos, tudo aquilo que veio durante esses 2000 anos, conseguiram ir suprimindo e guardando tudo isso e deixando lá dentro. É um aprendizado. Que aflorasse o que é bom. Igual que eles falam também, a Guerra Santa. A Guerra Santa é cruzada, é aquilo, né? Isso aí já é aqui no século XVIII, né? 16, 12, 13. Mas isso tudo é um aprendizado. O Júlio Olivier deu aqui para nós uma explicação, porque é vivo ainda o sentimento de vingança. Pode parecer incrível, mas nós não estamos nos degladiando mais com luva de pelica batendo no rosto, o que naquela época em Paris já era um avanço, não é? Ainda que covarde, né? Porque chamava o outro para o Campos Elíseos, mas na verdade se pegasse um que não tinha adestramento em armas, era a morte certa, né? E levava as testemunhas, hoje nós chamamos no juízo testemunhas, né? Oculares ou não, presenciais, mas naquele tempo era padrinho, né? Quer dizer, era testemunha. Mas existe hoje, e nós precisamos entender que essas lições do Evangelho são vivas para nós, que nós passamos para isso. Nós passamos pela lei do talião, como a dona Célia falou, que vem lá dos hititas, não é? É lá no fundo da história. E nós passamos pela morte de Sócrates, aqueles 80 juízes que condenaram Sócrates à morte. O Sócrates tem umas histórias de vida, de honestidade, de exemplo impressionante. Eu vou contar uma pequena para vocês, para ver como é que isso tudo é importante na nossa vida. Quando ele tomou a cicuta e estava angustiando no seu estertorar, ele lembrou-se que ele devia 5 galos para não sei quem lá. Ele chamou Clinton, que era um dos seus apóstolos mais seguro, mais íntimo dele, e disse assim: por favor, não esqueça de pagar os 5 galos que eu devo para... E eu vendo essa história, como realmente aconteceu, eu me lembrei de um episódio, Ayrton, você vai achar engraçado, eu choro também, porque é episódio vivo. Eu gosto das coisas vivas. Eu fui visitar o Durante quando ele teve o infarto, porque eu também sou infartado. E aí, conversa de espírita é coisa boa, né? Ele falou: Jaime, você não sabe, rapaz. Eu chamei como é que chama? A Marlene. E eu devia 5 merréis para um cara lá no mercado que ele tinha acertado um pneu para mim. Fiz ele pagar. Ai, meu Deus. Por que eu estou até com um som hilário? Porque a lição de moral, de responsabilidade, até na hora do momento da morte, o Sócrates não se esqueceu. Eu devo 5 galos para que paga, porque a vida continua. Sim. Você está entendendo? Então, por que eu estou dizendo isso, ainda que de forma hilária, eu conto? A verdade é que a vida é assim. E eu trouxe uma lição, eu trouxe uma mensagem hoje, que eu falo sobre acolhida no santuário da vida, né? Uma lição da vida, como nós aprendemos, viu um contar, outro contar, e vamos passando as coisas boas. E ela diz: as pessoas que nos amam nem sempre podem atender às nossas súplicas. Sabe, dona Célia, em casa, por exemplo, vocês são 2 só que estão se amando, está uma beleza. Mas uma família mais numerosa é complicado. Todo mundo acha que a família tem 1 ou 2 que não dá, tem hora que você briga com a esposa briga com você. É uma arena. E não adianta você ficar guardando um mágoa. Mas você sabe, no ano tal, você fez tal coisa para mim. Eu conheço um episódio de um casal que, perguntando para ele sobre isso, ele falou: eu só briguei uma vez com a minha esposa. Já estava fazendo 50 anos de casado. Que beleza, parabéns para você. E como é que você conseguiu isso? Eu falei: nunca mais conversei com ela. Mas é caso da vida. Essas histórias são coisas da vida. Porque das outras vezes foi ela que brigou comigo.
Então, no Santuário da Vida, as pessoas que nos amam nem sempre podem atender às nossas súplicas. Como que eu pensei nisso? Eu falei, nossa, às vezes a minha mulher briga comigo e é porque eu pedi isso, mas você não está vendo que eu estou cansada? Sabe? Não é porque ela não gosta de mim, ou qualquer outro casal. É que às vezes ela não pode mesmo atender, às vezes ela está cansada também. Sabe? Não custa. Eu vejo isso quando fala sobre os filhos, né? Sobre amar os pais e todos os parentes. Como é que vai amar essas pessoas? Às vezes o filho olha para a gente e fala, esse velho não sabe nada. Viu? Esse nego não sabe, boa tarde, não sabe nada. E é complicado, então você tem que ter um jeito de que não é porque ele não gosta de você. Criança normalmente fala assim, não vejo a hora de completar 18 anos, eu quero sumir, viver sozinha a minha vida. Eu falo, mas você dá conta de limpar a sua fralda já? Então como é que você vai amar o seu pai, a sua mãe assim, gente? Então, veja bem, não é porque ele não está entendendo que eu devo revidar. É mais ou menos um perfil da vingança. Nesse caso, seja do filho que sai batendo a porta, né, arrebentando os pneus do carro e fazendo tudo que não pode, não é que ele não gosta de você, ele não soube lidar com isso. E essa calma a gente só consegue em Jesus. No Monte Gólgota, o que nós fizemos, meu Deus do céu? Na Via Crucis. Nem o Cirineu nós deixamos ajudá-lo a levantar a cruz. A soldadesca batia no Cirineu para não ajudá-lo, ele não aguentava mais carregar a cruz. E ele lá, no momento de maior sofrimento, diz assim, Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Então, as pessoas às vezes que nos amam, que a gente gosta, e gosta de coração, como você quando chegou eu falei de coração. Não precisa um abraço, aquelas coisas todas que, na maioria das vezes, é falsidade. Eu quero um abraço forte, cuidado que você me quebra, eu sou devagarzinho porque eu estou velhinho. Não é? Mas o sentimento puro, as saudades que a gente sente, viu? Sua presença aqui também, não pensa que você passa aqui, que não está registrado no nosso intelecto. Então, nesse caso, devemos respeitar o seu livre-arbítrio. O filho quer sair correndo, meu Deus, vai acontecer uma porcaria aí, vai ser difícil. É porque trata-se de experiência que tem que ser vivida de forma pessoal e intransferível. O filho vai para a cadeia porque roubou, porque tomou droga, porque brigou com fulano. Ele tem que passar isso. Ele não vai entrar no reino do céu porque o pai não pode entrar por ele, é ele que tem que fazer. Aí então eu pus que é uma experiência que tem que ser vivida de forma pessoal e intransferível, sem que isto represente desamor daqueles que nos são caros. Porque, é claro, eu não posso ter vivido 50 anos, eu já fiz 50 anos com a minha velhinha e não ter amor, não é verdade? Mas é verdade também que às vezes a pessoa passa por situações difíceis, 2, 3 anos, a mulher briga, fala assim, nossa, como é que você vai me abandonar? Como é que você me diz que não me ama? Nós estamos 3 anos juntos, isso e tal. E a moça nervosa fala, não se faz isso. Ele fala, mas meu bem, não é nada disso, eu não falei que eu não te amo, meu bem. Eu só falei que eu não vou te dar o cartão de crédito. Mas, desculpa a brincadeira, nós estávamos falando sobre essa situação de não guardar no coração vingança, malquerência, porque isso corrói, como Joana de Anjos fala, corrói a gente. Nós não estamos aqui para outra razão, senão aprender a perdoar. Perdoar é de uma nobreza sem limites. Tanto assim é que quando Pedro indaga a Jesus quantas vezes devia perdoar, e já como ele gostava de dar pitaco em tudo, ele falou, 7 vezes não está bom, já estou dizendo para o senhor, não passar daí, não é? É mais ou menos assim, a gente fala já dando a resposta, né?
E Jesus falou, não, Pedro, em verdade vos digo, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, que dá os 490. Então é isso, nós temos que perdoar, não guardar rancor, mágoa de ninguém. Senão nós não teremos aprendido essas lições que estão vindo aqui desde 18 de abril de 1857, na belíssima tarde de... Não foi tarde, não, foi na manhã de sábado. O Campos Elíseos, o Champs-Élysées, como dizem os franceses, estava engalanado, cheio de flores, perfumando aquela atmosfera. E lá na Galeria Orleans, vocês já viu a Galeria Orleans? É uma coisa, veja na internet, é uma coisa linda da história da humanidade. E lá dentro da Galeria Orleans, não é, no Palais Royal, tinha uma livraria do seu Dante, ou seu Dante. Às 10 horas da manhã estava o Livro dos Espíritos lá, explicando para nós tudo o que precisamos fazer. E uma das coisas mais importantes é essa: perdoar aqueles que nos ofendem, amar o nosso próximo como a nós mesmos e, além disso, saber que o texto de hoje da vingança pode ser colocado num lugar que não tenha mais valor, a não ser histórico. Pode colocar no museu. Vamos fechar os nossos olhos, então, e agradecer ao Senhor da vida a oportunidade desse Santo Evangelho, dessas palavras, ainda que muitas delas proferidas hilariamente, ou foi com o objetivo de tornar o nosso coração alegre, feliz, porque não tem outra razão, Senhor, para não sermos felizes, pois somos teus filhos, herdeiros do universo. Por isso, Senhor, muito obrigado. E para dizer que aprendemos a lição, queremos pedir perdão aos nossos amigos que, porventura, estiverem aqui nesse ambiente, em que sejamos devedor deles, de que, de alguma forma, guardem rancor, que eles nos perdoem. Pedimos para que ninguém guarde ódio no seu coração, substituindo o ódio pelo amor, como Jesus fez. Jesus não tinha ódio de ninguém, mas nos perdoou as ofensas que lhe fizemos. Por isso, Senhor, queremos te pedir que abençoe a todos nós, que Ele estenda as energias que são distribuídas aqui esta casa mancheias, que nossa casa possa nesse instante receber também os eflúvios desta luz, que aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, também recebam essa energia positiva para podermos aprender a guardar no nosso coração apenas o amor que Jesus nos trouxe. É com esse sentido que pedimos que abençoe também o nosso resto de dia, em nome do Mestre querido. Sê conosco, Jesus, agora e para sempre.